Olá, pessoal do segundo ano. E aí? Como é que vocês estão? Com saudade? Pronto, hoje a nossa aulinha será de matemática, certo? Nós temos aqui, ó, vamos ver um pouco de adição e subtração, com apenas um algarismo, certo? Então, olha, nós temos aqui as partes de uma adição. Nós temos aqui parcela e parcela. E como resultado, nós vamos ter soma ou total. Aqui é a estrutura, certo? Da nossa continha. Aqui nós temos minuendo, subtraindo, resto ou diferença. O que é uma adição? A adição é quando nós adicionamos algo, como quando nós juntamos, é o ato de juntar, certo? De adicionar. E aí eu vou ficar com mais, certo? E a adição nós vamos representar por este sinal aqui, ó. Ok? E a subtração é quando nós perdemos, certo? Olha, vamos fazer aqui uma representação com os lápis. Olha, se eu tenho 2 lápis e adiciono mais um, então eu vou ficar com 3 lápis, certo? Aí é uma adição. Se eu tenho 3 lápis e eu perco um lápis, aí eu vou ficar com 2 lápis. Aqui é a subtração. E a subtração é perder, certo? Se eu tenho 3 e subtrai 1, então eu vou ficar com 2, certo? Então, aqui, ó. A subtração eu vou representar por um sinalzinho, que eu vou chamar de menos, certo? E aqui são as partes da estrutura de uma continha, de uma adição. Eu tenho aqui parcela, parcela, e com o resultado que fica aqui, eu tenho soma ou total. E na subtração eu tenho minuendo, subtraindo, e na diferença aqui eu tenho resto ou diferença, que é o resultado. Certo? Vamos ver aqui na adição como é que nós podemos fazer, ó. 2 mais 3, eu tenho 2, certo? Se eu tenho 2 e recebo mais 3, olha, eu tenho 2. Então, é o ato de adicionar, certo? Eu vou ficar com mais. Se eu tenho 2 e coloco mais 3 aqui, então eu vou ficar, logo eu ficarei com 5. Certo? E aqui na continha da subtração, que é o do menos, se eu tenho 3 e perco 1, então eu vou ficar com quanto? Com 2, certo? Então, nós temos aí as continhas de mais e as continhas de menos, certo? E nós aprendemos que a de mais eu vou adicionar, eu vou juntar, eu vou ficar com mais. E a de menos aqui eu vou perder, certo? Quando ele pede para que você veja também a diferença, é de menos, certo? Então, vamos ver aqui algumas continhas. Olha, eu tenho aí um probleminha, certo? Vamos resolver aí este probleminha. Lúcia convidou 9 amigos para um jantar. Ela convidou 9 amigos para um jantar. 3 desses amigos não puderam comparecer. Quantos amigos estiveram no jantar de Lúcia? Ele disse que tinha 9 amigos e 3 desses não puderam comparecer. Então, se tinha 9, se ela convidou 9 amigos para um jantar e 3 deles não puderam comparecer, então vai ficar mais ou menos. Fica menos. Então, ó, 3 deles não puderam comparecer. Então, se eu chamei 9 e 3 não vieram, porque se eu convidei 9 amigos para um jantar, então 3 disseram que não poderiam vir, então eu vou ficar com menos, certo? Este 9 ele vai diminuir, porque eu vou tirar os 3 que não puderam vir para o meu jantar. Então, vamos fazer com lápis para a gente ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, eu tenho aqui os 9 convidados de Lúcia. Mas ela diz também que 3 não puderam comparecer. Ela chamou os 9, deu convite para os 9.
mas 3 não puderam vir. Se 3 não puderam vir, então a minha lista, o meu jantar terá menos gente. Então vamos ver quantas pessoas ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao invés de 9 pessoas, eu vou ter em meu jantar 6 pessoas apenas, certo? Eu esperava uma quantidade e 3 não puderam vir. Então, ele pergunta assim: quantos amigos estiveram no jantar de Lúcia? Aí eu vou colocar aqui a resposta. No jantar tiveram apenas, ou tiveram 6 convidados. Ou você pode colocar, ele pergunta assim: quantos amigos estiveram no jantar de Lúcia? Aí você pode colocar que no jantar de Lúcia tiveram 6 amigos. No jantar de Lúcia tiveram 6 amigos apenas, certo? Então, vamos ver o outro. Aqui nós fizemos uma continha de menos, certo? Porque se eu convidei uma quantidade de gente para a minha casa e vieram menos gente, porque uma certa quantidade não puderam vir, então eu fiquei com menos gente na minha casa. Vamos para o outro, olha. Fábio deu 9 figurinhas para João. Ele deu 9 figurinhas para João, certo? Ainda ficou com 8. Quantas figurinhas ele tinha? Olha, se ele deu 9, mas ainda ficou com 8, então nós vamos ver quantas figurinhas ele tinha. Se é para eu ver o total de figurinha que ele tinha, então eu vou fazer uma continha de quê? De mais. Por quê? Veja só. Ele deu 9 figurinhas para João. É apenas uma informação. Mas ele ainda ficou com 8. Quantas figurinhas ele tinha? Certo? É passado. Antes dele dar aquelas 9 figurinhas para João, ele tinha quantas? Certo? Então, nós temos que atentar, temos que prestar atenção na pergunta que o problema está fazendo, certo? Porque no início ele diz que deu as 9 figurinhas para João, mas ele ainda ficou com 8. Então, ele tinha quantos? Então, nós temos que fazer o quê? Somar para ver quanto ele tinha antes. Hoje, ele não tem mais essa quantidade, certo? Mas ele tinha antes e o probleminha quer saber quantas figurinhas ele tinha. Então, a continha é de mais. Então, vamos lá colocar 9 figurinhas, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos separar aqui, 9 figurinhas foram as que ele deu, certo? E ele ainda ficou com 8. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 foram as que aqui Fábio ficou, certo? E 9 foi a quantidade que ele deu. Então, vamos ver aqui no total quantas figurinhas ele tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha, ele tinha antes 17 figurinhas. Nós fizemos aqui a representação através dos lápis, certo? Antes ele tinha dado a Fábio, a João 9 figurinhas, certo? E ficou ainda com 8. Então, antes dele dar essas figurinhas a João, quantas ele tinha? Certo? Então, aí, nós fizemos aqui, ó, uma continha de mais, porque no passado ele tinha uma quantidade, certo? E aí, ele queria saber, o probleminha quer saber a quantidade que ele tinha antes, porque 9 ele já deu, certo? Então, vamos lá, a pergunta. Quantas figurinhas ele tinha? Aí, você vai colocar lá que Fábio tem que prestar atenção à pergunta e às pessoas do problema. Fábio tinha
17 figurinhas, certo? Então, olha aí a quantidade de figurinhas que Fábio tinha antes de doar uma parte a João, certo? Pronto, então, nós entendemos aí o que é a soma, certo? Nós entendemos aí o que é uma adição e o que é uma subtração. Ok? Então, vocês vão ver essas páginas 134 a 145, certo? E ver quais delas já foram feitas. Aquelas que não estão feitas, vocês podem terminar, tá certo? Porque elas fazem parte da primeira unidade, ok? E aí, entenderam? Gostaram? Na próxima aula, nós vamos vir com outro assunto de matemática, tá certo? Então, tchau e até a próxima aula.